tua graça, pela tua presença. Obrigada, Senhor, pela tua bênção. Obrigada porque o Senhor é um Deus todo-poderoso, é um Deus que está aqui, é um Deus que habita no nosso meio, é um Deus que nos sustenta. Obrigada, Senhor. Obrigada por cada vida. Obrigada, Senhor amado, por tudo que o Senhor nos concede. Nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha tocar nas nossas vidas, que o Senhor venha transformar corações, que o teu Santo Espírito caminhe aqui, Senhor, com a liberdade do Senhor. Vá trabalhando em cada coração, ó Pai. Vai falando com cada vida, Senhor, como o Senhor já está falando, ó Pai. Que as pessoas, ó Deus, possam ouvir a tua voz, que ninguém fique aqui absorto, ninguém fique aqui com o ouvido tampado, que ninguém fique pensando em outras coisas, mas que a tua gloriosa presença venha, Senhor amado, tocar na vida de cada um. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo habite em nossas vidas. Amém, irmãos? A presença de Jesus é algo maravilhoso e nós temos esse Deus que é um Deus da provisão. E nós precisamos entender que esta palavra, irmãos, esta palavra, ela veio do coração de Deus, para a minha vida, para a sua vida, para nos tocar, para nos direcionar, para nos mostrar o caminho, para nos abençoar, para abençoar a nossa casa, irmãos. Hoje é culto da família. Abençoar a nossa casa, a nossa família. Nós temos coisas a entregar diante desse Deus e Ele é um Deus que provê. Ele é um Deus que provê. E eu quero ler com os irmãos em 2 Coríntios, capítulo 9, dos versículos 8 ao 11. Segunda Coríntios 9, do 8 ao 11, diz assim: E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Esse é o Deus da provisão. É o Deus que esse mês é o nosso tema, né? A provisão de Deus. E dentro do tema desse mês aqui, ele está falando, o versículo ali está dizendo que esse Deus é um Deus de aliança, como o pastor Juan disse. É um Deus de aliança. E ele tem uma aliança comigo e com você. Ele fez uma aliança lá na cruz. Uma aliança de sangue, uma aliança do sangue perfeito e puro, do sangue do Senhor Jesus, pela minha vida, pela sua vida, Ele selou essa aliança. E essa aliança, irmãos, ela não é quebrada, ela não pode ser quebrada por nós, porque ela não é quebrada por Deus. Que a sua vida diante desse Deus poderoso esteja honrando e dignificando aquele que fez essa aliança com você. Irmãos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós entendemos como provisão, aquilo que nós pedimos ao Senhor, olha, a bondade de Deus, a misericórdia do Senhor, a vontade do Senhor vai muito, muito, muito além do que a gente necessita, do que a gente precisa, do que a gente acha que necessita, do que a gente quer. Vai muito além. Vai muito além de tudo isso. Nós entendamos que o Senhor é esse Deus que supre a nossa vida. Irmãos, Ele nos sustenta. E Ele nos sustenta e Ele tem suprido, Ele tem dado essa provisão para você, que você nem imagina.
Irmãos, para você chegar aqui hoje da sua vida, desde a sua infância, ali do seu nascimento até agora, quantas coisas Deus te livrou. Quantas coisas Deus já fez pela sua vida. E Ele está fazendo e continua fazendo. Irmãos, coisas que a gente não imagina e coisas que a gente não vê. Sabe aquilo? Sabe que nesse momento aí você está sentado, ouvindo, se mexendo. O teu sangue está circulando em todo o teu corpo, em cada pedacinho do seu corpo. O teu sangue está correndo. O teu sangue está alimentando, está levando a oxigenação necessária, a lubrificação necessária, as vitaminas necessárias que você precisa. Tudo o que você precisa, seus órgãos estão funcionando aí. Nesse momento, todos os seus órgãos estão funcionando, estão em ação, para que você viesse, para que você chegasse aqui, falasse com as pessoas, se mexesse, se comunicasse, sentasse, louvasse. Todos os seus órgãos estão em ação. A presença de Deus é real, irmãos. E Ele está neste lugar. Jesus, Ele disse que onde houvesse 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele estaria. Então tenha certeza, Ele está aqui. Ele está aqui, Ele está caminhando no nosso meio, Ele conhece o seu coração, a sua necessidade, Ele sabe o que você está pensando. E Ele quer dizer para você que Ele está provendo a tua necessidade. Ele está fazendo. Sabe por quê, irmãos? Ele disse ao meu coração e Ele diz ao seu coração: eu sou o Deus da provisão. Eu sou esse Deus. E eu estou aqui. E, olha, tem momentos na nossa vida que parece que Deus não está fazendo. Tem momentos na nossa vida, irmãos, às vezes a gente passa por traições, a gente passa por tristezas, por luto, por perdas, por faltas, por carências. A gente passa por situações muitas vezes difíceis que parece que não vai ter jeito. E aí, irmãos, durante essas semanas aí, lá no grupo Cristo Vive, a gente está fazendo a leitura do livro de Daniel, e esse livro nos ensina muito, é um livro muito profundo, e nós vimos ali a provisão de Deus em todo momento, sustentando e fazendo diferença. No capítulo 1, quando Nabucodonosor, ele invade Jerusalém e traz aqueles príncipes, aqueles jovens, filhos dos maiorais lá de Jerusalém, filhos, garotos, jovens, capacitados, fortes, bonitos, estudados já com conhecimento, porque o judeu, ele prepara, principalmente aqueles que um dia vão herdar grandes coisas, eles são preparados. E eu estava estudando essa palavra, e eu vi que Daniel, quando ele chegou ali na Babilônia, ele tinha por volta de 14 anos. E eu quero falar para você que tem de 14 a 17 anos. Levanta a mão, quem está aqui, jovem, de 14 a 17 anos. Olha só, nós temos alguns aqui. Daniel e os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram para a Babilônia cativos, escravos do rei. Eles foram para o palácio. Essa primeira leva que foi levada para a Babilônia de Israel foram os jovens príncipes que foram levados para servir no palácio. E eles teriam regalias ali. Só que esses 4 jovens fizeram a diferença naquele lugar. Você, jovem, pode fazer diferença. Você pode fazer diferença na sua escola, onde você está com seus amigos. Aonde você estiver, você pode fazer diferença e o teu nome ficar registrado no coração de vidas. Ele talvez não fique registrado em um livro, pode ficar. Mas talvez não fique registrado em um livro, mas fica no coração de vidas. De vidas que levam para outras vidas e outras vidas e outras vidas. Então, jovem, acorde, levante, faça diferença. Faça diferença. Esses meninos, esses jovens, eles fizeram. E outra coisa que eu aprendi ali, irmãos, aprendendo, pesquisando, estudando, ouvindo outras coisas, lendo outras coisas, que no original, o chefe ali que cuidava deles era conhecido como chefe dos eunucos. Vocês sabem que são eunucos, né?
tudo dá a entender que esses jovens foram feitos eunucos. Sabe por quê, irmãos? Porque não tem menção da família de nenhum deles ali, de esposas, depois, filhos. Daniel não tem nada. E naquele tempo, quando se dava a pessoa era levado para morrer de alguma maneira, algum erro que essa pessoa tenha feito, não só ele pagava, mas toda a sua família pagava. Quando Daniel foi levado para a cova dos leões, ele tinha 80 anos, sabia? Ele tinha mais ou menos 80 anos quando ele foi para a cova dos leões. E ele foi sozinho. Significa que ele não tinha família. Ele não teve esposa, ele não teve filhos. Então, foi mais uma coisa que a gente entende. Olha, esses jovens tinham tudo para se rebelar, para serem terríveis, para quererem até fazer um movimento ali contra esse rei. Mas não, eles serviram. E eles fizeram diferença. E eles se tornaram grandes diante de Deus e diante dos homens. Daquele tempo chegou até nós esse conhecimento e esse aprendizado, irmãos. Chegou até minha vida, a tua vida. No 2º capítulo de Daniel, nós vemos o sonho de Nabucodonosor, o primeiro sonho. Aquele sonho que ele tem daquela estátua de cabeça de ouro, de peito de prata, de quadril de bronze, de pernas de ferro e pés de mistura de ferro com barro. E Daniel é o único que conseguiu, pela revelação de Deus, revelar o sonho para Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor sonhou, mas ele nem lembrava direito do sonho, e ele também não queria falar o sonho, ele queria que a pessoa que fosse revelar para ele o significado, falasse qual foi o sonho que ele teve. E nenhum dos astrônomos, astrólogos, adivinhos do reino ali, do palácio, ninguém conseguiu. Mas Daniel e seus 3 amigos oraram, pediram a Deus, e Deus revelou para Daniel, porque Deus não deixa ninguém confundido. E Deus revelou para Daniel, e Daniel se apresentou diante do rei, e explicou a estátua, o sonho, falou todo o sonho, e ao invés do rei entender tão somente a grandeza de Deus, ele ficou mais orgulhoso, porque ele era a cabeça de ouro da estátua. Ele significava ali, aquela estátua, a cabeça de ouro, significava o Império Babilônico, que foi o maior império da época. Ele era a cabeça de ouro, mas essa revelação e esse sonho vai falando da sucessão ali, da diminuição até, porque do ouro vai para a prata, da prata vai para o bronze, do bronze vai para o ferro, e do ferro vai para o barro. Então, está falando da queda. Irmãos, e o Rodrigo Silva, ele fala que dessa revelação aí de Daniel, desse sonho de Nabucodonosor, desse sonho desses reinos, desses impérios, 4 coisas já aconteceram. Na época não tinha acontecido, na época ele era o cabeça. Nabucodonosor era o ouro, era a potência máxima, era a coisa mais rica e mais maravilhosa. E hoje, os 4 reinos já foram. Nós estamos lá no pé da estátua. Nós estamos lá naquele momento das alianças, dos 10 reinos, que um dia nós vamos falar sobre isso. Depois chega ali o capítulo 3, que nós vimos aqueles 3 jovens que foram para a fornalha. O louvor fala sobre isso, que nós cantamos, aqueles 3 jovens que foram para a fornalha. Aquela fornalha tinha sido aquecida. Por que eles foram para a fornalha? Porque o rei tinha feito uma estátua, irmãos. Uma estátua de ouro dele, com 27 metros de altura. Dá mais de 20 andares de um prédio. 27 metros de altura, com 2,70 metros de largura. Ele fez essa estátua colossal ali. E aí, quando tocasse uma música lá, as pessoas que estivessem por ali tinham que se prostrar e adorar aquela estátua. E esses 3 amigos que adoravam ao Deus verdadeiro, ao Deus soberano, não se prostraram. Não se prostraram.
E como Deus já tinha dito e já tinha sido maquinado tudo isso, né? Para que aqueles que não se prostrassem fossem para a fornalha, porque já tinha sido maquinado para destruir o povo de Deus, e Deus não permite que o seu povo seja destruído, irmãos. O seu povo não é destruído, você não será destruído, a sua família não será destruída. E aí eles vão para a fornalha. E diz a palavra que essa fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Tanto que os soldados que levaram os prisioneiros, quando chegaram ali perto para jogar eles se queimaram e morreram queimados. Os soldados morreram queimados. E esses 3 amigos, nada queimou. Nem a roupa deles, nem o cabelo deles, nem a pele deles. Nada se queimou, irmãos. Somente as cordas, né, que amarravam eles, que queimou, que desamarrou. E o rei viu, ao invés de 3 homens, 4 homens dentro daquela fornalha. Quem era esse 4º homem? Quem era esse 4º homem que anda com você? Que anda com você, te abençoando, te orientando, te ajudando, te guardando, te protegendo, provendo o que você necessita. É esse 4º homem, irmãos, que estava ali com eles. E no capítulo 4, vou só até esse capítulo. Nós também só lemos até o 4. O restante a gente vai continuar ainda. Fala dos 7 anos difíceis de Nabucodonosor. O segundo sonho de Nabucodonosor. Quando ele tem aquele sonho terrível que incomoda, e aquilo ele lembrava do sonho, e ele estava incomodado, ele chamou todos os sábios, todos os astrônomos, astrólogos, todas as pessoas ali mais inteligentes do seu reino, para falar sobre o que significava aquele sonho. E Daniel, de novo, irmãos, Daniel, revelou a ele, com ousadia e com coragem. Porque a palavra de Deus, Paulo, lá em 1 Coríntios, ele diz que o Senhor não nos dá um espírito de covardia, mas Ele nos dá um espírito de ousadia, coragem, no meio da juventude, dos amigos de vocês, no meio da sociedade, no meio da casa de vocês. Ele dá um espírito para vocês de coragem, para se posicionar, de mostrar quem você é. E Daniel teve coragem de contar o sonho, porque o sonho falava do próprio rei, de coisas terríveis que ia acontecer com o rei. E ele teve coragem e contou para o rei. Ainda deu um conselho no final, que se o rei mudasse, que se o rei fizesse diferente, talvez ele se livrasse de tudo aquilo, mas o rei não ouviu, porque ele era poderoso. Ele achava que ele era soberano, a mais que todas as coisas. E aí ele continua 1 ano depois, ele vai pastar com os bois, lá no tempo, no relento, comer grama, comer mato. Ele vai lá para o templo, irmãos, durante 7 anos, ele enlouquece. Hoje nós sabemos que existe isso, né? Hoje nós sabemos que tem gente que pensa que é animal, que anda como um animal, que come como um animal, que se veste até como um animal e faz barulhos de animal. Hoje nós sabemos disso, é uma doença, é uma possessão. Daniel ficou assim 7 anos, até que ele teve a clareza, porque duraria 7 anos. E ele entendeu quem é o Deus soberano. Que não era ele, que era o rei, que ele era o grande ali, de maior império do mundo. Não era ele. Que acima dele, que acima de todas as coisas, tem um Deus que é todo-poderoso e que nos vê e nos conhece e sabe dele, de você e de cada um de nós. Ele, então, tem esse encontro com esse homem tem esse encontro. Eu creio, irmãos, porque na Bíblia não fala mais nada, mas eu creio que Nabucodonosor se converte ali. Depois de tanto tempo, né? Porque do primeiro capítulo para o segundo tem 3 anos, do segundo para o terceiro tem 6 anos, e do terceiro para o quarto, onde chega o seu sonho, tem 26 anos. E só então, Nabucodonosor se converte. Quanto tempo você precisa? Quanto tempo você precisa para entender que nós temos um Deus que é soberano, que está acima dos seus problemas,
que está acima das suas situações, que está acima dos governos, que está acima de todas as coisas, e quer prover na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, em todas as circunstâncias da sua vida, Ele quer prover bênçãos, grandes coisas, saúde, graça, salvação, libertação, porta aberta, cura de pessoas, pessoas que você ama, que precisa ter um encontro com o Senhor, que você tem orado para que as pessoas se salvem, venham a entrar no reino dos céus. O Senhor tem, e o Senhor toca ali nesse coração tão endurecido, Ele é capaz de tocar em qualquer coração. Ele é capaz de transformar qualquer vida, irmãos. Ele é capaz de fazer o que nós não podemos fazer. E, irmãos, a gente espera a provisão, muitas vezes, mas sem olhar que Ele já está provendo o invisível, como eu falei aqui para vocês. Quando Ele provê algo visível, muitas coisas no invisível Ele já proveu. Muitas coisas Ele já fez. E nós precisamos entender isso nessa grandeza do Senhor, na vontade dEle, e sabermos que nós temos um propósito. A nossa vida, a sua vida tem um propósito, a sua vida, você tem um chamado, nós temos um chamado, e a nossa vida tem um propósito. A sua juventude, a nossa idade mais para frente, tem um propósito. Você não está aqui por acaso, você não veio a esse culto, a essa igreja hoje, porque você sentiu vontade, porque alguém convidou, porque era costume. Não, foi o Senhor que te trouxe. Ele te trouxe para você adorar Ele. Ele te trouxe para você louvar o seu nome. Ele te trouxe para você ouvir a sua voz. Para que você saiba que você é amado do Senhor e que Ele é bom. Ele é bom o tempo todo. Ele é bom. Sabe por quê, irmãos? Diante das lutas que nós passamos, das dificuldades que nós passamos, das perdas, das doenças, enfermidades, traições, todas as coisas que nós passamos, o Senhor nos forja, o Senhor nos capacita, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos faz fortes, mais fortes para aguentar. Porque Ele tem um propósito na nossa vida, Ele quer algo através de você, através de mim, Ele quer que nós façamos alguma coisa. Irmãos, não estamos aqui só para viver a vida, não. Você está aqui para alcançar outras vidas, você está aqui para fazer diferença, você está aqui para atrair outras pessoas a esse amor tão grande que é bom o tempo todo. Ele é bom. Nós passamos essas lutas, passamos essas dificuldades, como eu disse, porque Ele nos forja, Ele nos capacita. Nós vivemos nesse mundo, esse mundo é caído, esse mundo é perdido. Nós não estamos livres, não estamos blindados para não passar, nós vamos passar. Mas Ele nos ajuda a passar. Ele nos sustenta a passar. Ele nos fortalece a passar. E a gente não se perde. Ele não deixa o inimigo nos destruir. Ele não deixa o inimigo destruir a sua vida. Irmãos, Filipenses capítulo 4, versículo 19, diz assim: o meu Deus, olha lá, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas ou tudo aquilo que vocês precisam, ou todas as nossas necessidades. A necessidade que você nem sabe que você tem. Mas Ele supre a necessidade que só Ele sabe que você precisa. Ele supre a sua necessidade em todas as áreas, emocionais, físicas, psicológicas, financeiras. Todas as áreas, a sua necessidade, Ele supre, Ele pode suprir, Ele quer suprir. Ele quer suprir. Nós precisamos ser povo de Deus. Nós precisamos fazer parte da nação santa, da propriedade exclusiva do Senhor, do povo que Ele fez aliança lá na cruz. Você precisa entender isso. E é por isso que eu quero, nessa manhã, que você se coloque de pé. E que nós possamos nos apresentar diante desse Deus poderoso, soberano, grandioso. Para que Ele faça a obra, aquela obra, sabe? E agora, irmãos, nós estamos num grupo pequeno aqui. Se você tem algo
diante de Deus, da igreja, dos homens, das pessoas, do mundo espiritual. Nós vamos apresentar diante dele aqui agora. Se você tem uma cura, precisa de uma libertação, precisa da salvação de alguém na sua casa, se você precisa de algo lá no seu trabalho, se você precisa de que o Senhor abra uma porta, que o Senhor venha tocar na sua vida, no seu cônjuge, no seu filho, em alguma pessoa, tem ousadia de Daniel, tem ousadia, vem agora aqui, diante desse Deus Todo-Poderoso. Os pastores vão estar ungindo, vão estar orando pela sua vida. Creia, irmão, esse Deus da provisão, esse Deus do impossível, esse Deus Todo-Poderoso está aqui, caminhando. Ele te conhece. Vem aqui, apresente diante dele com ousadia e fé, e Ele vai fazer, porque Ele é um Deus que não mente, Ele é um Deus que age na sua vida, que quer agir no seu coração. Vai apresentando a sua vida diante de Deus. Vamos orar pelo óleo, vamos orar pelas vidas. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos inicialmente